Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Abra lá comigo a sua Bíblia. Aqui na minha Bíblia, o título do capítulo 5 aqui está dizendo assim: a morada eterna do cristão. Mas eu vou ler só o versículo 17. Depois nós vamos para outro texto aqui. Está dizendo assim, ó, 2 Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. A tradução que eu estou usando aqui é King James, talvez na sua está assim, ó. Portanto, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ou assim, eis que faço novas todas as coisas. Por que ele estava dizendo isso daqui? Esse é o procedimento do cristão. O cristão, ele pode ser, antes de se converter, a pior pessoa do mundo. Vamos dizer aqui, ó, pior assassino que tem na face da terra. Ele pode ter cometido as maiores atrocidades. Lógico, na lei dos homens ele vai ter que pagar tintim por tintim o que a lei determinar. Só que para Deus, se ele realmente se arrepende de tudo que ele fez, não tem remorso, tem arrependimento, aceita Jesus Cristo, se converte, tudo que ele fez antes desse momento, a Bíblia nos ensina que é lançado no mar do esquecimento. Ou seja, para Deus, a ficha dele está limpa. Para os homens, mesmo a cultura do homem, qual que é? Mesmo que a pessoa passe lá 30 anos na cadeia, pague tintim por tintim o que ela fez. Quando a pessoa sai, aquela mancha não vai sair da vida dela nunca. Toda vez que alguém vê aquela pessoa, aquele é fulano de tal que fez isso, isso, isso. Só que para Deus, se ele realmente se arrependeu de tudo que ele fez, Deus deixou a ficha dele, então limpa. Então, aí ele se encaixa nisso aqui, ó. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, nova criatura é. As coisas velhas, as coisas antigas já passaram. Então tudo que ele fez de errado é passado, ficou para trás, foi lançado no mar do esquecimento. Eis que tudo se fez novo. Então uma pessoa que tem uma nova vida pela frente, mas o que ela tem que fazer? A partir desse momento ela tem que fazer tudo diferente. Isso não vai ser assim, ó, ela aceitou Jesus, Jesus faz um milagre na vida dela, que a partir daquele momento ela não tem que se esforçar. Não, pelo contrário, é aquela mesma pessoa, mas ela vai ter que agora, a partir de agora, então se esforçar para se manter dentro disso que está escrito aqui. É nova criatura? Deus perdoou e Deus limpou a ficha, mas ela tem então agora que se esforçar para se manter dentro do padrão cristão, dentro do padrão que Deus determinou aonde? Na palavra. Então, como eu falei, não importa o tempo que passar, para as pessoas lá fora, para o mundo, ela vai continuar sendo aquela pessoa, fulano de tal fez isso, isso, isso. Mas para Deus, não, eu perdoei. Ele limpou o coração, ele foi sincero diante de mim, eu perdoei, é nova criatura. O que ele fez lá não me importa mais. Isso eu estou falando do pior assassino que possa haver na face da terra, Mas para nós também, que não cometemos assassinatos, que não cometemos crimes hediondos, aceitou Jesus Cristo, se arrependeu, Deus lança tudo no mar do esquecimento. Ou seja, a partir daquele momento é nova criatura, nova criação. Vai viver em novidade de vida, Mas isso depende de esforço de cada um. Porque se eu não me esforçar, a menor oportunidade que tiver,
eu vou estar fazendo as coisas que eu fazia antigamente. A hora que aparecer a oportunidade, eu vou cair novamente. E hoje em dia, o que acontece hoje em dia? Nós tivemos ontem, né, o estudo falando sobre igreja, e eu quero confessar para os irmãos aqui, ó, eu não falei ontem, eu não falei no grupo, eu não falei nem para a Sueli, mas de todos os estudos que nós tivemos até hoje, o de ontem superou todos eles. Foi o melhor estudo que eu participei de quando nós começamos há 2 anos atrás. Simplesmente o melhor. A Ana pôs lá que tinha texto, tinha versículo que nem sequer, né, ela imaginava que se encaixasse e se encaixou. Eu também fiquei surpreendido ontem. Eu não vou falar aqui para que entre no seu coração, mas quando você abriu o seu estudo, Kelly, você falou, eu não vou falar isso aqui porque o que eu estudei aqui não tem nada a ver com o tema. E a hora que você passou o seu entendimento ali, eu fiquei surpreendido, parabéns. Eu estou falando isso não é para te engrandecer, é para que você entenda que você está no caminho certo. Então, ontem eu me surpreendi. E que venham mais, e eu creio que cada um vai ser melhor. Mas assim, ó, por que eu toquei nesse assunto? Nós falávamos ontem nesse estudo, eu até citei isso. A igreja hoje perdeu completamente a essência do que Jesus Cristo implantou há quase 2000 anos atrás. O que Jesus fazia? Ele arrebanhou os discípulos ali, né? E ele começou a preparar os discípulos para dar continuidade à obra dele. Que eu sempre falo que hoje a oportunidade é de quem? É nossa. Mas lá, naquela época, então Jesus pessoalmente chamou os discípulos, foi capacitando eles, foi preparando, foi ensinando. Não tinha mídia, não tinha Google, não tinha nada. Então foi ali, ó, cara a cara, Jesus e os discípulos. Eles aprenderam, eles eram homens simples, homens falhos, tanto que quando Jesus foi crucificado, para eles, num primeiro momento, parecia que tinha tudo acabado, né? Alguns, eu vou voltar a pescar, outros, eu vou voltar para minha cidade. Alguns foram lá, se reuniram em oração, mas a Bíblia fala que por medo dos judeus, eles estavam, na verdade, reunidos, escondidos, com medo. E agora, o que nós vamos fazer? O mestre não está mais aqui, 2 voltou para a terra deles, os outros foram pescar, e o que nós vamos fazer? Né? Jesus ressuscitou, apareceu no meio deles, arrebanhou todos novamente, e a partir daí então eles começaram a fazer o quê? Eles começaram a pregar o Evangelho. Daqui a pouco veio Saulo de Tarso, teve encontro com Cristo, se converteu, foi pregar, e foi arrebanhando gente, foi arrebanhando pessoas, e foi dando continuidade a essa obra, até que chegou o momento que chegou a nossa vez. Mas a maneira que Jesus ensinou lá atrás, comparado com a igreja hoje, já não tem mais nada a ver. Por quê? O que está acontecendo hoje? Alguns ministérios, as pessoas vão porque as pessoas que estão à frente, não, porque Deus falou comigo, Deus me deu uma revelação, e Deus vai fazer, Deus vai restituir, Deus vai multiplicar, Deus vai devolver, Deus vai fazer, vai abrir portas, né? E aquele monte de revelação, entrega um monte de coisa. Então, se a gente parar para comparar, pega lá no YouTube, nas redes sociais, começa a assistir cultos de várias denominações e começa a comparar com o que está na Bíblia aqui. Perdeu completamente a essência. Tanto que os ensinamentos de Jesus, quando ele fala aqui, ó, que Paulo fala aqui, né, na Bíblia: portanto, se alguém está em Cristo, é nova a criação, as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Hoje em dia, qual que é a cultura das pessoas? Jesus ensinou assim, ó: se você vê que o seu irmão caiu, o que é para a gente fazer? É para a gente ir lá, estender a mão para ele, né? Não é para expor a nudez do irmão. Ele não estava falando de nudez física, nudez espiritual, as fraquezas da outra pessoa. Então, quando a pessoa caía,
que era para os irmãos fazer? Vamos lá, vamos estender a mão, vamos conversar, está acontecendo alguma coisa, vamos te ajudar em oração. E hoje, qual que é a função dos irmãos? Hoje, quando um cai, o outro vai lá e faz questão de expor a nudez da pessoa, faz questão de espalhar aquilo, e como se faz no mundo aí fora, né? Tem um ditado que fala: quem conta um conto aumenta um ponto. Hoje está assim. Alguém tropeçou, alguém caiu, pronto, já não presta mais para nada, porque Jesus perdoa, Deus perdoa. Jesus ensinou que é para perdoar, né? Até 7 vezes, não, até 70 vezes 7. Ou seja, o que ele estava falando? Que o perdão é incondicional, e é uma prática que nós temos que ter no dia a dia nosso, né? Agora hoje não. A pessoa caiu, pronto, já não merece mais perdão, merece ser crucificado. Até parece que as pessoas hoje, os cristãos, quando vê alguma pessoa que tropeçou, fez alguma coisa que não devia, caiu, parece que a intenção deles é juntar todos os irmãos assim, ó, e gritar como faziam o povo lá naquela época lá: crucifica-o. Parece que a intenção hoje é essa. Perdeu-se a essência, ou seja, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Cadê o novo de Deus na vida dessa geração de hoje? Aonde que está a diferença do povo cristão evangélico de hoje? Quer ver um exemplo? De que não é simplesmente por estar dentro da igreja que está liberto, que teve a vida transformada. Desde aquela época, ó. Vai comigo lá no Evangelho de Lucas, capítulo 13, lá no versículo 10. Até agora eu falei do comportamento das pessoas, né? Eu falei aqui sobre quando uma pessoa cai assim, então ao invés dos irmãos se juntar, vamos conversar com a pessoa, vamos ver o que aconteceu, vamos estender a mão para ela. Não, pelo contrário, as pessoas hoje estão querendo fazer como fizeram com Jesus, né? Crucifica-o. Solta o ladrão lá e crucifica Jesus. Olha só no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 13, no versículo 10. Olha o que está dizendo. O foco aqui nesse texto dos judeus era que Jesus curava no sábado. Então eles não estavam se importando se uma pessoa estava lá há tempos carregando uma enfermidade, né, carregando uma doença. Jesus ia lá, curava a pessoa no sábado, eles não se importavam, eles queriam era matar Jesus, porque não podia fazer nada no sábado. Então era para a pessoa ir procurar a cura durante a semana, no sábado não. E Jesus bateu bastante em cima disso, né, contra a hipocrisia daquele povo, que era hipocrisia. Jesus chegou a falar: hipócritas, se algum de vocês soltar um animal para dar água no sábado e ele cair lá numa fossa, vocês não vão tirar? Tirar o animal pode, agora curar uma pessoa que está enferma não pode. Vocês são hipócritas. E o que tem de hipócrita dentro das igrejas hoje não está escrito. Está como? Assim, ó, cheio de pessoa que põe vestido, põe a saia até o tornozelo, né? E prende o cabelo lá e coloca a Bíblia debaixo do braço e sapatinho de fogo, mas não pode curar no sábado. Se a pessoa cai, ela não merece perdão. Deus perdoa, mas ela não. Aquele grupo não. Aquele ministério não. Tem ministério por aí que se a pessoa cai é só uma vez. Deus perdoa, mas a pessoa não tem direito de colocar o pé mais dentro do templo. Tem ministérios por aí que são assim. Escorregou, para você é inferno agora. A pessoa pede perdão para Deus, Deus perdoa, mas o ministério não. É o que? Hipocrisia. Jesus falou que é. Não falou?
Olha só. Aconteceu em certo sábado, quando Jesus estava ensinando numa das sinagogas, que se aproximou uma mulher possuída há 18 anos por um espírito de enfermidade que a mantinha doente. Ela caminhava encurvada, sem condição alguma de se endireitar. Ao observá-la, Jesus pediu que viesse à frente e lhe afirmou: mulher, estás livre da tua enfermidade. Em seguida, lhe impôs as mãos, e naquele mesmo instante ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Vou fazer outra paradinha aqui. Tem gente no meio cristão, no meio evangélico, que enche a boca e fala assim: eu sou cristão de verdade. Que se você vai lá e coloca a mão na cabeça dela e faz uma oração com a imposição de mãos, é errado. Para ela Jesus não cura mais, não se pode mais fazer uma oração de imposição de mãos, que é errado. E não é pessoa velha não, são jovens. Infelizmente. Converteu? Não. Está convencido. Não tem fruto, não está gerando fruto de conversão. Porque se aqui está escrito, né, eu sou o mesmo ontem, hoje serei eternamente, eu sou o Senhor e não mudo. Então Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele restaura. Quer ver o que está lá em Tiago 5, 15? Não precisa ir lá, eu vou lá só para ler um versículo, não precisa abrir lá. Tiago 5, versículo 15. Vou ler o 14 também, ó. Algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja, a fim de que estes orem sobre a pessoa enferma, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, será perdoado. Ou seja, Tiago deixou escrito aqui: você tem alguém doente? Chama os presbíteros da igreja. Quem são? Os obreiros, os pastores, os diáconos, os presbíteros. Depende do ministério, tem um nome diferente. E aí o que eles vão fazer? Eles vão chegar lá, vai ungir a pessoa com óleo consagrado e vai fazer o quê? Vai impor a mão sobre o alto da cabeça da pessoa, vai orar, vai mandar o Satanás tirar as mãos, vai mandar sair, pegar tudo que é dele e bater em retirada, né? Mas para algumas pessoas que se dizem cristãos hoje em dia, não pode. Não pode, simplesmente não pode. Acredito eu que a pessoa tem medo que se pôr a mão na cabeça dela, vai cair. Porque se a pessoa se converteu de verdade, aceitou Jesus Cristo, é nova criatura, pode colocar as duas mãos. Pode ou não pode? Mas tem gente que não. Você põe a mão na cabeça dela, você é errado, você é criticado por isso. Aonde que está Deus na vida dessa pessoa? Que conversão que é essa? Que Deus que é esse que essa pessoa serve? Volta lá. Vou fazer uma leitura aqui de novo, ó. Do 10, um pouquinho em diante. Aconteceu em certo sábado, quando Jesus estava fazendo o quê? Ensinando em uma das sinagogas. Aonde Jesus estava? Na sinagoga. Ou seja, Jesus estava dentro do templo. Fazendo o quê? Ensinando. Se aproximou uma mulher possuída há 18 anos por um espírito de enfermidade que a mantinha doente. Aonde estava essa mulher? Na sinagoga. Jesus estava lá dentro da sinagoga ensinando, pregando. Essa mulher que se aproximou estava onde? Dentro da sinagoga. Por que ela estava dentro da sinagoga? Para ouvir a palavra. Quanto tempo fazia que ela estava enferma? 18 anos. 18 anos. O tempo de uma pessoa nascer e chegar na maioridade. É pouco tempo? 18 anos.
dentro da igreja. Doente, enferma, dentro da igreja. E hoje? Hoje está assim, ó. De doentes espirituais e enfermos dentro das igrejas, que ainda não são novas criaturas. Aceitou Jesus, tomou um belo de um banho, acha que foi batizado, está sendo ensinado um monte de doutrina para ela, e conversão que é bom, ó. E ela acha que se ela morrer hoje, ela vai direto para o céu. Na Bíblia está escrito assim, ó: desperta tu que dormes, acorda, povo de Deus. A igreja hoje está perdida. São poucos, não são todas, são poucos os lugares que está pregando o evangelho simples, verdadeiro, fazendo as coisas certas como Jesus ensinou. São poucos. Mas por que esses lugares, que são poucos, estão vazios, estão com pouca gente? Porque a cultura da igreja hoje em dia tem que ter bastante gente, tem que ter tempero, como já foi falado aqui. Se não tiver campanha, se não tiver uma promessa, se não tiver alguém lá fazendo uma revelação, batendo o pé, entregando promessas para as pessoas, revelações, o templo não enche. Porque a pessoa não vai lá para servir a Deus pelo que Deus é. A pessoa vai para servir a Deus pelo que Ele pode fazer, pelo que Ele pode dar. Triste, não? Eu quero que alguém abra a Bíblia e mostre para mim que Jesus ficava entregando profecia assim, ó, e falando que Ele ia dar isso, daquilo, restituir, fazer. Eu gostaria que alguém me mostrasse. Eu gostaria que alguém me mostrasse Jesus fazendo campanhas de 7 final de semana, de 7 dias para isso, para aquilo, para conseguir isso, para conseguir aquilo, para conseguir aquilo. Eu gostaria que alguém viesse falar para mim. Ah, mas na Bíblia tá, porque levavam lenços e aventais de Paulo e as pessoas eram curadas. Isso é base para a campanha? Não é. Está se fazendo um monte de heresias aí fora, e está se enganando o povo, e todo mundo está achando que se Jesus voltar hoje, vai todo mundo. Vai ter um monte de gente que fica atrás de púlpito com Bíblia debaixo do braço, de terno, de gravata, de vestido até o tornozelo e manga até aqui, que vai ficar. Porque a pessoa está ali honrando a posição que puseram ela, não o que está escrito aqui. Olha essa mulher aqui, ó, 18 anos, dentro da sinagoga. Agora ela se aproximou de Jesus que estava ensinando ali, né? Enferma, presa nessa situação, há 18 anos encurvada. Aí chega lá, Jesus chama ela para o meio, impõe as mãos, e naquele mesmo instante ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Se Jesus não estivesse ali, seria mais um culto que ela ia e ia sair enferma. Por quê? Talvez porque ela não devolvia o dízimo, talvez porque ela não fazia oferta, talvez porque ela não fazia campanha, né? Ou talvez porque ela estava pagando, ou talvez, como se ensina por aí, ó, irmã, quando você sarar disso aí, você está sofrendo assim porque sua bênção vai ser grande. Eu já falei aqui, eu vou falar de novo. Se tem uma coisa que eu não vou fazer, é abrir esse livro aqui na frente e enganar alguém. Eu prefiro parar, não fazer mais os cultos. Eu prefiro parar. Eu tenho a minha vida com Deus, minha esposa tem que ter a dela, meus filhos têm que ter a deles, cada um tem que ter a sua vida com Deus. Se for para mim abrir esse livro aqui, vir falar aqui heresia, blasfêmia, falar algo que não está de acordo com isso aqui, eu prefiro não fazer. Amém? Talvez, né? O que estaria sendo falado para essa pessoa lá, para ela passar 18 anos da vida dela, indo lá na sinagoga e saindo da mesma forma que entrava, por 18 anos. Vamos dizer que ela fosse uma vez por mês. Quantas vezes que ela não foi? Durante 18 anos. Tem pessoas que vai 3 vezes, 4 vezes por semana na igreja. E continua do mesmo jeito. Por quê? Está sendo ensinado errado. Está fazendo
coisa que não deve. E o tempo vai passando, e quando a pessoa vai se aconselhar com o líder espiritual dela, com o pastor da igreja, ainda a culpa é dela. Ela faz tudo direitinho, do jeito que o líder dela manda, mas se nada acontece, é porque ela está em pecado, é porque, irmã, sua fé está pequena. É desse jeito. Completamente fora do contexto que Jesus ensinou e deixou escrito para nós. Completamente fora. Infelizmente, está assim a igreja hoje. Então ela chegou, ela se aproximou, possuída há 18 anos por um espírito de enfermidade, que a mantinha doente. Ela caminhava encurvada, sem condição alguma de se endireitar. Ao observá-la, Jesus pediu que viesse à frente e lhe afirmou: mulher, estás livre da tua enfermidade. Em seguida, lhe impôs as mãos, e naquele mesmo instante ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Ou seja, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quantos dias de campanha ela precisou fazer para se endireitar aqui? Quantos dias? Nenhum. Simplesmente ela teve que ir lá no dia certo e na hora certa. A pessoa certa está aqui. Aquele que faz as coisas certas, direita. Simplesmente isso. Jesus chamou ela à frente, ela obedeceu, ela foi. O que ele fez? Impôs as mãos, Naquele mesmo instante, ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Mudou de vida? Mudou. Eu não canso de dar o exemplo do Saulo, falei dele outro dia. Quando ele encontrou com Cristo ali, a vida dele mudou? Quando? Naquele momento. É impossível, não tem como a pessoa ter um encontro com Cristo e continuar fazendo as coisas que fazia, sendo do jeito que era. Não tem como. Então não foi o encontro com Cristo que teve. Porque quando você tem um encontro verdadeiramente com Cristo, a partir daquele momento a sua vida é outra. E ponto. Não tem como não mudar. Se não mudar, não é conversão. É convencimento. Se está assim, tem que buscar de Deus. Por que ainda não mudou? Por que não se converteu? Tem que abrir o coração. Porque quando encontra realmente com Cristo, muda de vida. Não faz mais as coisas que fazia antigamente. Não fala mais como falava. Não tem mais as atitudes que tinha. As coisas velhas ficaram lá atrás, lançadas no mar do esquecimento. Amém? Olha só, entretanto, o dirigente da sinagoga, indignado ao ver Jesus curando no sábado, admoestou a multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar, vinde, portanto, nesses dias para serem curados e não no sábado. Olha o dirigente da sinagoga, entre aspas, o pastor da igreja. Jesus estava lá pregando, ele não era o líder, ele não era o pastor. Ele foi convidado naquele dia a pregar na sinagoga. Mas olha o dirigente da sinagoga. Em vez de ele ficar deslumbrado, meu Deus, o que aconteceu com essa mulher agora? Um milagre, glória a Deus, Deus seja louvado, glorificado seja o nome do Senhor. Não, o que ele fez? Foi repreender todo mundo, porque não era para vir para ser curado naquele dia. Como chama isso? O próprio Jesus deu o nome? Hipócritas, hipocrisia. E hoje tem, cheio. Está aqui, Então o Senhor exclamou: hipócritas, porventura cada um de vós não desamarra no sábado o seu boi ou o jumento do estábulo e o leva dali para servir-lhe água? Sendo assim, por qual motivo não se deveria libertar no dia de sábado esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás escravizava por 18 anos? Para eles ali, pouco importava o tempo que ela estava escravizada. O que importava é, a lei de Moisés não permite que se cure no sábado. Valia mais essa alma dessa mulher aqui, a cura dela, do que... Não, mas para eles não, no sábado eu posso levar meu animal tomar água, No sábado, não, mas curar de jeito nenhum, deixa ela assim, ela tem que vir de semana.
Hipocrisia. E hoje como está? Hipocrisia. Aonde? Dentro das igrejas. Aonde? Na nave da igreja, como se diz por aí, né? E em cima dos púlpitos também. Tá assim, ó, de hipócritas de terno. Tá assim, ó, de hipócritas bem vestidos na nave da igreja. Tá assim, ó, de pessoas que falam com a boca cheia: eu sou cristão verdadeiro, eu me converti, eu sou nova criatura. Mas quando ninguém está vendo, a primeira coisa que a pessoa faz quando alguém tropeça é querer expor a pessoa. Ela não vai chegar lá: o que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa? Você tropeçou? Vem cá, eu preciso te ajudar. Vamos orar? Vamos. Hoje está assim. E vai continuar? Vai. Enquanto esse povo não abrir o olho, vai. Havendo Jesus pronunciado essas palavras, todos os seus oponentes se envergonharam. De outro lado, o povo muito se alegrava diante dos sinais miraculosos que estavam sendo realizados por Jesus. O povo estava se alegrando. Mas os líderes da sinagoga, os sacerdotes e os sumos sacerdotes, que foram aqueles que foram lá diante do Pilatos para requerer a crucificação de Jesus, e hoje continua assim. Infelizmente, continua assim. E quem que tem que fazer alguma coisa para que isso mude? Eu e você. Mas quem que somos eu e você que está sentado aqui para mudar isso? A gente tem que fazer a nossa parte. É uma obrigação minha vir aqui e falar da forma que eu estou falando. E quem assistir esse vídeo, que está praticando, que está agindo dessa forma, sendo um presbítero, um diácono, um pastor, um dirigente, que ele ouça essa mensagem e que Deus fale com ele, que ele abra os olhos, porque senão ele vai para o inferno e vai levar um monte de gente atrás. Sem falar que a Bíblia diz assim, que aquele a quem mais é dado, mais será cobrado. Então o peso na vida dessa pessoa será muito maior. Então, é uma obrigação minha, é uma obrigação sua, alertar as pessoas. Amém? Então, nós começamos, né, lá. Deixa eu pegar novamente aqui. Nós começamos lá em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aí eu quero ler de novo aqui, ó. Ao observá-la, Jesus pediu que viesse à frente e lhe afirmou: mulher, estás livre da sua enfermidade. Em seguida lhe impôs as mãos e naquele mesmo instante ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. É nova criatura, teve um encontro com Cristo, não tem como fazer as coisas como fazia antigamente. Se não teve mudança, não teve conversão, teve convencimento. Precisa botar o joelho no chão, precisa pedir ajuda em oração para o seu pastor, para os irmãos, porque você tem que se converter. Amém? Fique com essa palavra no seu coração. E como eu sempre falo, que Deus fale mais contigo, né? Tem coisas que Ele não vai pôr na minha boca, que Ele quer que você vá buscar dEle, que só diz respeito a você e Ele. Então, busque, bota o joelho no chão, fecha a porta do seu quarto e Deus vai falar mais com você. Amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado pela mensagem que o Senhor trouxe para cada um de nós nessa noite. Eu creio, meu Deus, que o Senhor falou maravilhosamente aos corações de cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa noite. Eu creio também, Senhor, que o Senhor fala profundamente nos corações de quem está vendo essa mensagem nesse momento. Pai, que nada, meu Deus, venha, Senhor, a sair fora do seu controle. Nós aprendemos, Senhor, que nada, meu Deus, acontece sem a sua permissão, sem o seu consentimento. Pai, então nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito, pelos livramentos, pelos alertas, Senhor, que o Senhor tem nos dado, pelas repreensões através da palavra, Senhor, e eu peço,
Continua, Senhor, nos abençoando, continua nos capacitando, continua nos dirigindo, Senhor, nos capacitando para essa grande obra a qual o Senhor nos chamou, para que Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. E você diz amém e graças a Deus. E dê uma linda salva de palmas para o Senhor novamente. A Ele toda a honra e toda a glória, hoje e sempre. Amém? Alguém gostaria de contar algum testemunho, de falar alguma coisa? Esse é o momento. Deus mudou alguma coisa na sua vida, na sua casa, no seu trabalho? Você gostaria de compartilhar para glorificar o nome do Senhor? Esse é o momento. Não? Amém. Então se coloque de pé. O ano começou. Nós temos bastante coisas, bastante contas, a pagar. Mas eu quero lembrar para você, nós não recolhemos oferta, nós não recolhemos dízimo. O dízimo, ele não é mais obrigatório, diga-se de passagem. Mas você não encolhe a sua mão para a obra de Deus. Qual é a obra de Deus? Ajudar o próximo, ajudar o necessitado. Então, ore a Deus, peça para Deus uma oportunidade, Deus te mostra, vá lá, faça o que você tem que fazer, abençoe a vida da pessoa. Às vezes tem pessoas que não precisam de alimentos, às vezes tem pessoas que precisam de uma ajuda financeira para pagar uma conta de força, uma conta de água, uma ajuda financeira para comprar um medicamento. Não é somente comida. Às vezes a gente vai oferecer uma cesta básica. Uma vez uma irmã falou assim para mim: ó irmão, comida a gente tem até para ajudar outras pessoas, mas em espécie, em dinheiro, está faltando para a gente pagar uma conta de água, uma conta de força. Nós estamos sentindo dificuldade nessa parte. Comida a gente tem até para abençoar a vida de outras pessoas. Então, Deus te deu a oportunidade, te mostrou, aproxima da pessoa, conversa, Deus vai te mostrar. Amém? E aí você vai lá e faz o que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Não precisa tocar trombeta, não precisa tirar foto, não precisa vir falar para mim. É você e Deus. Amém? A recompensa quem vai te dar é Ele. Amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por mais essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos preparou de estarmos aqui reunidos, Senhor, em Teu nome, buscando a Tua face, engrandecendo, Senhor, o Teu santo nome. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais esta semana que terminou e essa que se inicia a partir de hoje. E te pedimos, Senhor, continua, Senhor, nos abençoando, nos capacitando, nos dirigindo. Acampa, Senhor, os Teus anjos ao redor, Senhor, da nossa casa, abençoando, meu Deus, a vida dos nossos familiares, dos nossos entes queridos. E nos dê, meu Deus, uma semana abençoada, repleta de bênçãos. E nos traga de volta no próximo domingo para a gente receber mais uma porção da Tua santa e maravilhosa palavra. Para a honra e a glória do Teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? O culto está encerrado. Se alguém precisar falar em particular com